Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Se por acaso já estás de férias e estás a pensar aproveitar para dar um passeio pela natureza, e se estiveres no norte, perto das terras do Gerês, pode ser que não encontres tanta tranquilidade como estás à espera. Mais do que passarinhos, és capaz de ouvir uma grande quantidade de pessoas em peregrinação a dirigir-se para um santuário. O Santuário de São Bento da Porta Aberta. Hoje é o dia de São Bento, um santo a quem há muita devoção no mundo inteiro. Também este Santuário de São Bento, que tem mais ou menos 400 anos, se não me falha a memória, tem muita devoção e é uma das peregrinações mais concorridas no nosso país. O São Bento é um dos santos mais populares, entre outros motivos porque já houve tempo para que se popularizasse. De facto, ele nasceu há 1500 anos. Um santo que decidiu seguir Jesus de uma forma radical, como eremita, longe de toda a gente, dedicando-se à oração. E depois fundou um mosteiro e, sobretudo, criou uma regra, um modo de vida que deveriam seguir os monges que estavam consigo. Uma regra que serviu de inspiração para todos aqueles que no futuro se viriam a dedicar à vida monástica. Assim, por isso se chama ao São Bento o pai dos monges no Ocidente. Se ao ouvir este resumo, este mini resumo que estou aqui a fazer, estiveres a pensar que, bom, o São Bento foi um eremita, foi um monge, deve ter passado a vida a rezar, mas não fez nada de especial à sua volta. Então estás muito enganado. O São Bento é um padroeiro da Europa. E o que é que ele fez para ser padroeiro da Europa? O que é que pode fazer um homem isolado? Que influência pode ter? Bom, sem dúvida, somente fez uma coisa que nós agora estamos a fazer. Falava com Jesus. Fazia oração, que é o mais importante, mas não só. A ordem beneditina, a ordem que ele fundou, exerceu uma influência enorme ao espalhar o cristianismo por todo o Ocidente, por toda a Europa. E não foi uma coisa fácil. Pio XII, falando sobre São Bento, dizia: ele e os seus seguidores arrancaram da barbárie e levaram à vida civilizada e cristã os povos bárbaros, e conduzindo-os à virtude, ao trabalho e ao pacífico exercício das letras, uniram-nos na caridade como se fossem irmãos. Isto quase pode parecer demasiado bonito para ser verdade. Os bárbaros eram mesmo bárbaros e uni-los no pacífico exercício das letras parecia impossível. Mas foi possível. A Europa cristianizou-se, graças a Bento e outros homens como ele e outras mulheres como ele, que seguiram Jesus. O Evangelho da missa de hoje fala-nos precisamente de uma pergunta de uma pessoa que seguia Jesus. Pedro, em nome de todos os apóstolos, perguntou a Jesus: nós deixamos tudo para te seguir, que recompensa teremos? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, no mundo renovado, quando o Filho do Homem vier sentar-se no seu trono de glória, também vós que me seguistes, vos sentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Assim, São Bento seguiu Jesus desta maneira e teve como herança esta vida eterna. Mas nesta resposta de Jesus, Jesus fala do mundo renovado. No mundo renovado, esta é uma certeza que nós temos. É o que nos diz a nossa fé. Nós haveremos de chegar a um mundo renovado, uma renovação que será completa nos novos céus e na nova terra. Quer se queira, quer não, isto acontecerá. Mas agora, já no tempo onde estamos,
na terra onde vivemos, com os colegas de trabalho, com os colegas de faculdade que temos, nós somos chamados a reconciliar o mundo com Deus, a renovar este mundo. E esta ideia tem de mexer connosco, tem de mexer comigo, contigo. O Senhor espera que nós renovemos este mundo. O São Bento não fundou o mosteiro por egoísmo, para ser deixado em paz, que o deixassem tranquilo. Não. Fê-lo para amar a Deus e fê-lo pensando nesta renovação do mundo, que se consegue pela oração e pelo trabalho. Também nós podemos agora pedir a Jesus na nossa oração: Senhor, ajuda-me a pensar mais neste mundo no qual vivo, no mundo que me rodeia, a não ser egoísta, a pensar no modo como eu posso renovar o mundo que está à minha volta. Não podemos pensar que estamos nós no centro do mundo, como os bebés que atraem a atenção de toda a gente, são tema de conversa sem fazer nada de especial. Simplesmente dormem, comem, brincam com um ursinho de peluche, dão um passo e outro passo, isto já quando são um bocadinho mais crescidos, e toda a gente olha para eles e acha piada. Claro que, à medida que crescem, se só continuam a fazer as mesmas coisas, o discurso passa a ser outro: não fazes mais nada, só jogas, só comes, só dormes. Talvez seja esta uma reprimenda bastante frequente na idade da adolescência. É bom vencer o egoísmo. Senhor, ajuda-me a vencer o egoísmo. A dar-me conta que não estou sozinho neste mundo, que é preciso fazer sacrifícios pelos outros, pelo bem dos outros, que não pode ser um objetivo da minha vida dizer tenho tanto dinheiro e tanto poder que posso passar a vida a ser servido pelos outros. Não. O nosso objetivo de vida, o ideal do São Bento, foi servir os outros que são nossos irmãos. Naquela carta, precisamente sobre este tema que escreveu o Papa Francisco, dizia a dada altura que o serviço é em grande parte cuidar da fragilidade. Servir significa cuidar dos frágeis, das nossas famílias, da nossa sociedade, do nosso povo. Nessa tarefa, cada um é capaz de pôr de lado as suas exigências, expectativas, desejos de omnipotência, à vista concreta dos mais frágeis. O serviço fixa sempre o rosto do irmão, toca a sua carne, sente a sua proximidade e, em alguns casos, até padece com ela e procura a promoção do irmão. Por isso, o serviço nunca é ideológico, dado que não servimos ideias, mas pessoas. É uma citação um bocado comprida, mas ajuda-nos a pensar nisto que diz o Papa. Senhor, que eu ponha de lado as minhas exigências, as minhas expectativas, os meus desejos de omnipotência, ao dar-me conta que ao meu lado há muita gente a quem ajudar, que este mundo onde eu vivo é um mundo que precisa de ser renovado, renovado com o teu amor. E para isso, sigamos aquela receita do São Bento. É uma expressão que muitas vezes se atribui à regra beneditina, aquela expressão do ora et labora, reza e trabalha, que não é propriamente da regra beneditina, mas resume muito bem esse espírito de São Bento. Também aqueles que não temos uma vocação monástica para ser monge ou para ser freira, podemos pensar nisto: Senhor, como gostaria eu de ter-te presente no meu trabalho, no meu descanso, como gostaria eu de rezar, de trabalhar, de descansar como um filho de Deus no meio deste mundo, convertendo tudo em oração. Se fazemos isto, então começa uma reevangelização de nós próprios, de cada um de nós, e depois da nossa família, dos nossos amigos, do nosso trabalho, da nossa faculdade, da nossa escola, da nossa cidade, do nosso país, de toda a Europa. A mesma evangelização que fez o São Bento, confiado no poder da graça de Deus. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude. Ela foi testemunha da maneira como a Igreja se foi espalhando, como um bocadinho de fermento que depois fez fermentar toda a massa, o mundo inteiro. Também a Nossa Mãe do Céu nos ajudará a colaborar nesta reevangelização da sociedade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.
Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai o Senhor, São Bento, anjo da minha guarda, intercedei por mim.